Deus, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, convide pessoas a estar conosco. E ainda lembrando, ontem, dia da nossa convenção de pastores, nós tivemos ali a apresentação dos novos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular de Minas Gerais. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, a nossa região foram 17 pessoas, um ministro, pastor Jamilson, e mais 16 pessoas que foram apresentadas como obreiros da região. E aqui na igreja do bairro Independência, nós tivemos 4 pessoas que oficialmente pela igreja do Evangelho Quadrangular, elas foram credenciadas e agora nós legalmente devemos chamá-las de pastor e pastora, ok? Pela manhã nós apresentamos o pastor Franz, que estava no culto pela manhã, e ele gosta muito de vinho, ok? Maravilha, já foi apresentado, e queremos fazer neste momento a apresentação das outras 3 pessoas que a partir de agora, pela igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja organizada, que é uma igreja que não é igreja fundo de quintal, tá bom? É igreja com nome, e ela, para se poder chamar uma pessoa de pastor, até ontem, quando a Patrícia ia pregar, eu falava, irmã Patrícia, a partir de hoje eu vou me esforçar para falar o que é correto, é pastora Patrícia, ok? Quando eu me referi à irmã Madalena, nossa diaconisa abençoada, mulher de Deus, que tem contribuído tanto para a nossa igreja, parte agora é pastora Maria Madalena. Da mesma forma, o Felipe ali trabalha escondidinho de Deus lá na mesa de som. Nós sempre referimos ele, Felipe agora vai ser pastor, assim como o Franz também, pastor. Isto é uma legalidade no mundo espiritual. Quando essa pessoa vai e estuda, ela se prepara, aí ela tem legalidade para apresentar crianças, legalidade para fazer casamentos, legalidade com seu documento, ela entrar em hospitais, entrar em casas de repouso para idosos, entrar em locais onde somente entra com documento de pastor. Então, esse é um momento muito especial e também é um momento de honra. Amém, igreja? Então, quero convidar aqui a irmã Patrícia, irmão Felipe e também a irmã Maria Madalena, que a partir de agora nós as chamaremos e os chamaremos também, que o Franz teve pela manhã, de pastores, apesar que a pessoa que tem, ele não faz muita questão. Amém, queridos? Normalmente não tem essa preocupação, mas a minha função como pastor é mostrar para a igreja, e vou fazer isso dia 7, quarta-feira, diante de toda a região, vamos apresentar todas as pessoas. Então, quarta-feira, meio-dia, faremos isso. Está passando ali, ao fundo, essa fotinha lá, ó, Franz pela manhã já esteve, foi apresentada ali a Patrícia, lá na convenção, irmã Maria Madalena, apresentados, o Felipe, lá na convenção, quando eles receberam o certificado e também a credencial. E tem coisas que vai acontecendo, documento é assim, né? Eu descobri depois que o do Felipe não veio, né? Não é isso? A Jaqueline falou depois, ela nem falou antes. É bom, né? Teve gente competente, é isso, né? Ela nem falou comigo que não veio, né? E ainda bem que é do Felipe que não veio, né? Que o Felipe é calmo, sossegado, né, Patrícia? Se fosse a Patrícia que não viesse, misericórdia. Misericórdia. Então, estou brincando, tá? É só para descontrair. Então, muitas vezes, este momento assim, é um momento, queridos, tão especial na nossa vida. A gente não esquece um momento como ontem, um momento como será daqui 4 anos, se vocês prosseguirem
a próxima etapa que tem no ministério a seguir, como será a primeira igreja, tá bom? Momentos que Deus sempre faz. E nem sempre a pessoa que é ordenada pastor, ele vai assumir o ministério, ele vai ser um pastor, ele vai ficar à frente, como o pastor Manuel está aqui hoje, não é isso? Como o pastor Wesley, que já entrou fazendo a obra de Deus, como o pastor Djalma, que é uma pessoa de renome aí, conhecido em vários lugares, ok? Muitas vezes, esse documento, essa credencial, é para uma legalidade em uma outra área na vida que a gente não sabe. Mas o hoje pertence a Deus e pertence a vocês. Amanhã pertence somente a Deus. Então, a nossa vida ela não pode ser pautada no passado, porque o passado ele não vai resolver o problema do presente. Ela não pode ser pautada também no futuro, porque o futuro ainda não chegou. Ela tem que ser pautada no hoje. E a Bíblia diz que o hoje pertence ao homem. Pertence ao homem que pertence a Deus, pertence ao homem e a Deus. Então hoje é o dia, pastor Felipe, pastora Maria Madalena, da pastora Patrícia, receberem esta honra aqui diante de toda a igreja. E a partir de hoje, em dados momentos, a gente vai ter que dobrar a língua, né? Porque é difícil, né? A Bárbara, né? Continua sendo a Bárbara, né? Tem que acostumar a falar que é pastora, né? Não é isso? A gente vai acostumando a falar que é pastora, não é isso? A gente olha para a Ana, assim, a Ana, não é pastora, Ana Lúcia, não é isso? Você está entendendo? A Ana Cristina, a gente convive aqui 3 dias por semana aqui, de 8 a meio-dia junto ali, conversa, oi Ana. Aí depois tem que dobrar, oi pastora Ana Cristina. É difícil, irmão, tá bom? Mas a honra que nós temos que dar para vocês hoje é isso, dizer que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela se alegra com a chegada de vocês na equipe para somar e para produzir mais. Aquele tempo de estudo, aquele tempo de tensão, de documento, aquele tempo ali agora ficou no passado e vocês não precisam remoer, é viver daqui para frente e deixar Deus agir na vida de vocês. Tá bom? Vamos orar por eles? Porque Deus é muito bom, a misericórdia dele dura para sempre, amém? Vamos estar ungindo, meu Deus e meu Pai. Eu unjo, Pai, o teu filho, o teu servo, pastor Felipe, Deus Todo-Poderoso, unjo a tua serva, a pastora Maria Madalena, em nome de Jesus. Eu unjo, Deus, a tua serva, a tua filha, a pastora Patrícia, em nome de Jesus, diante da tua igreja, Pai amado, eu os apresento e parabenizo, Deus, por essa decisão que eles tomaram de estar na tua presença, estudando e se preparando para este momento. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os escolheu, juntamente com o pastor Franz, apresentado pela manhã, como novos obreiros da igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos aplaudir a Deus. Parabéns, Deus abençoa. Parabéns, irmã Madalena, Deus abençoa, amém? Parabéns, minha filha, Deus abençoe, amém? No final, se vocês quiserem dar parabéns oficialmente, podem dar, podem se sentar. Eu não estou ansioso, tá bom? Estou tranquilo, tá bom? Né, Marcelo? Ontem deu uma aula lá para o Marcelo, você viu hoje. É difícil, mas você vai pegando amizade com o pastor vai pegando como modelo, tá bom? Ontem foi mais um grande dia na minha vida, tá bom? Deixa eu ver se está aparecendo ali, vai aparecer agora. Foi mais um grande dia na minha vida, porque também a minha filha, uma das minhas filhas, Jaqueline, também foi credenciada como pastora da igreja do Evangelho Quadrangular, amém? E ela já traz aqui a ajudante dela, aqui ó, já está levando a ajudante dela, não é boba, tá bom? Então, aqui está também, só para vocês saberem. Eu vou inclusive sair daqui, eu vou lá para o Mineirão, que nós temos uma festa para fazer para ela lá, igual essa que foi feita aqui, tá bom? Só que lá vai ser feito no final, essa apresentação, eu quero estar lá, porque hoje ela acompanha o marido dela, pastor Rafael, é justo, tá bom? Apesar que de vez em quando ela reivindica, né? A minha igreja, lembra da igreja do Independência,
tá bom? E hoje acabei foi perdendo ovelha, né? Porque a Dalila já não quis nem saber, já foi direto para lá, a Janaína, direto para lá, estamos lá fazendo uma recepção para ela. Então, motivo de muita alegria também, uma das minhas filhas, já tem a pastora Jaciara, já tem a pastora Dalila, agora mais uma na família. Nós somos uma família sacerdotal, amém? Uma família sacerdotal a serviço do reino de Deus, e eu agradeço muito por isso, tá bom? Quero aqui sequenciar, para que depois nós ouçamos mais um hino de louvor, de adoração ao nosso Deus. Eu quero consagrar dízimos e ofertas. Você que veio preparado hoje com dízimo, você que veio preparado hoje com oferta social, aquela oferta que você coloca sobre a mesa, pegue na sua mão e venha trazendo essa oferta que muito nos ajuda, que muito útil é para toda a comunidade, para pessoas que têm necessidade de receber uma ajuda. Venha trazendo a sua oferta, venha trazendo também o dízimo de uma forma especial. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro e abençoo cada pessoa, Pai amado, que se apresenta no teu altar nesta noite, Senhor, com oferta social, apresenta com oferta financeira, apresenta também com dízimo, com oferta, Senhor, aleluia. Você pode ficar de pé, toda a igreja, pode ficar de pé. Meu Deus, nós estamos abençoando, mesmo esse que não apresenta o dízimo hoje, mesmo essa pessoa que não apresenta a oferta hoje, nós abençoamos, nós liberamos toda sorte e bênção para essa casa, toda sorte e bênção para esta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos dar a Deus mais um instante de adoração. Vamos bendizer o nome do Senhor, igreja. Isto. Vamos nos aproximar de Deus. Recebemos uma grande mensagem pela manhã hoje, e com certeza temos também nessa noite mais uma mensagem para impactar o seu coração. Mas deixa o seu coração leve. Deixa o seu coração leve. Isso. Vamos adorá-lo. Tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra
que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Agora só os mais bonitos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Você pode olhar para a pessoa que está aí do seu lado, dar um abraço, um aperto de mão bem apertado nela aí. Vou abraçar a Camila aqui de novo. Irmãos, há costume que nós devemos voltar a praticar, viu? Que antigamente, antes da pandemia, era só abraço, aperto de mão, a gente faltava pouco beijar, né? Um ao outro, assim, na bochecha. Então, há hábitos bons que nós devemos voltar a praticar. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Aleluia, Jesus. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz assim: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Só até aqui, amém? Você pode colocar a mão no seu coração? Senhor, nesse momento nós te agradecemos, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por cada canção entoada aqui nesta noite, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor, que a presença do Senhor já se faz presente neste lugar, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Repreendemos, ó Pai, toda falta de atenção, tudo aquilo, ó Pai, que não faz parte do reino do Senhor, ó Pai. Que cada pessoa, ó Deus, que está aqui neste local, possa voltar para casa, ó Pai, debaixo de uma palavra que o Senhor irá profetizar sobre a vida dela. Voltar para casa, ó Pai, aprendendo, ó Pai, e tendo conhecimento sobre a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Nós acabamos de ler um versículo aqui, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Diz respeito sobre o livro de Gálatas, ele fala a respeito de uma carta, de uma mensagem que o apóstolo Paulo ele escreveu para as igrejas de Gálatas, para o povo da galáxia. Durante um bastante tempo, Paulo, o apóstolo Paulo, que antes, para recapitular, que antes era Saulo, e assolava e perseguia a igreja de Cristo, quando ele se converteu, aceitou ao Senhor verdadeiramente, ele começou a ir às igrejas, a abrir igreja e a ensinar o verdadeiro evangelho que aquela igreja havia de seguir. Paulo ele começou a instruir aquelas igrejas, e uma daquelas igrejas era a igreja de Gálatas. E naquela igreja ele ensinava qual era o verdadeiro evangelho, ele ensinava como aquele povo havia de viver, ele ensinava qual que era a verdadeira graça que aquele povo tinha que praticar. Para você que gostaria mais de saber sobre o povo de Gálatas, o povo de Gálatas, ele recebeu Paulo e acreditou naquilo que Paulo teria pregado para eles, pregou para eles. Acreditou em todas as palavras e em todo o evangelho que por eles tinha que ser praticado, através do que Paulo havia falado. E quando nós vamos ler o início do primeiro capítulo de Gálatas, nós vamos descobrir o porquê
que o apóstolo Paulo, ele escreveu esse livro, ele escreveu essa carta para aquelas igrejas. Naquele tempo, depois que Paulo ele havia pregado, havia ensinado para aquele povo, ele precisou viajar, ele precisou ir embora. E com o passar dos tempos, foram levantando pessoas, foram levantando falsos mestres, falsos profetas, para colocar no coração daquelas igrejas a falsa doutrina. Paulo vai dizer para nós aqui em alguns dos seus capítulos que levantaram falsos profetas e secretamente eles habitavam no meio do povo com falsas interpretações e uma falsa graça para eles, tentando contaminar aquelas igrejas, tentando contaminar aquele povo que já tinha recebido o evangelho através de Paulo. Uma das coisas que Paulo ele diz para aquela igreja de Gálatas através das suas cartas é que tão depressa aquele povo ele se virou para outro evangelho. Há um versículo também que diz que Paulo chama eles de insensato. Insensato Gálatas, pessoas que receberam um verdadeiro evangelho e deixou esse evangelho para viver uma falsa doutrina, para viver um falso evangelho que os outros irmãos, que esses falsos profetas estavam declarando no meio deles. E através desta mensagem, através desta carta, Paulo ele teve que novamente ensinar como aquele povo havia de viver. Ele teve que novamente mostrar qual era o verdadeiro evangelho. Ele teve que novamente mostrar para aquele povo, para aquelas igrejas, o que Jesus ele tinha feito no nosso meio. E uma das coisas que Paulo ele diz, iniciando essa carta, é quando ele aceitou a Jesus. E ele diz assim: mas quando provei a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela graça, e revelar o seu Filho a mim, para que eu pregasse entre os gentios, e não consultei nem carne e nem sangue. Quando Paulo ele aceita Jesus, quando Paulo ele tem a convicção do seu chamado, que é pregar para os gentios, que era abrir novas igrejas para o Senhor Jesus, ele não consultou nem carne nem sangue, ele apenas teve a convicção que era aquilo que ele tinha que fazer. Você pode fechar os seus olhos aí e trazer a sua memória no dia que você aceitou a Jesus? Trazer a sua memória no dia que você veio para os caminhos de Jesus, no dia que você aceitou e teve a convicção que você queria verdadeiramente viver o evangelho do Senhor? Talvez alguns de nós, quando aceitamos a Jesus, o pastor perguntou: há alguém aqui no nosso meio que deseja aceitar ao Senhor, que deseja viver essa vida com Cristo? E o nosso coração ele começou a se apertar, a nossa mão ela começou a suar, os nossos olhos começou a derramar lágrimas e imediatamente o Espírito gritou dentro de nós: levanta sua mão, vai lá na frente, aceita Jesus. E no mesmo instante também a carne gritava dentro de nós falando: não vai agora não, fica no mundo, está cedo demais, você é jovem demais, você tem muita coisa para fazer ainda. Mas mesmo assim, nós não consultamos nem carne e nem sangue na hora, porque nós tínhamos a convicção de que Jesus ele poderia mudar as nossas vidas. Nós tínhamos a convicção de que a graça que tinha sido liberada para nós tinha o poder de nos libertar, amém? Aleluia! E neste momento nós não pensamos, nós não paramos para pensar no que nós tínhamos que deixar, nós não paramos para pensar nas amizades que nós teríamos que deixar de lado, nas músicas que nós teríamos que deixar, nos lugares que nós habitávamos, que nós não poderíamos mais habitar. A única coisa que a gente lembra deste momento era o coração apertado e o Espírito gritando dentro de nós: levanta sua mão, aceita Jesus, vai lá na frente. E é uma emoção maravilhosa, é um sentimento maravilhoso. Continuando aqui,
ao passar dos capítulos, Paulo ele diz que quando ele aceitou a Jesus e que ele começou a pregar para aquela mesma igreja que antes ele perseguia e ele assolava, todos aqueles povos que viam começaram a glorificar a Deus e a bendizer a Deus, lembrando que é somente a Deus que liberta as pessoas, que é somente a Deus que tem o poder de sarar as pessoas, curar as pessoas e transformar essas pessoas. Continuando aqui para esta mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele precisa que você receba isso nessa noite para você entender a conclusão dessa mensagem. Paulo, através do capítulo de número 2, ele começa a dizer àquele povo que estavam se levantando falsos mestres no meio deles, que aquele povo estava querendo que eles deixassem a lei de lado, que eles deixassem a graça de lado e começassem a viver através da lei novamente. Para quem não sabe, a lei naquela época, ela servia para nos mostrar que nós estávamos errados. A lei naquela época, ela servia como tutor para nos direcionar a Cristo. A lei, ela não tinha o poder de nos libertar, a lei, ela não tinha o poder de nos transformar, a lei, ela não tinha o poder de nos fazer viver uma vida em santidade e nos purificar. E quando Jesus ele veio para a terra e ele morreu na cruz, liberando a graça sobre as nossas vidas, a graça, ela teve esse poder de nos libertar. Ela teve este poder de transformar as nossas vidas através da morte de cruz de Jesus. E a coisa mais bonita que eu acho é que além da graça, mostrar que nós somos miseráveis, mostrar que nós somos pecadores, mostrar que nós somos mentirosos, além da graça mostrar a nossa hipocrisia, ela tem o poder de nos transformar. Ela tem o poder de nos libertar e de nos trazer para mais perto de Cristo. É somente a graça que através da morte de Jesus teve o poder de nos dar a liberdade em Cristo, de nos ensinar a viver uma vida em santidade. Quando Paulo ele começou a dizer o que estava acontecendo no meio daquelas igrejas e chamou eles de insensatos, porque eles estavam esquecendo o significado da graça do Senhor, ele disse assim: como pode, começando pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Quantas pessoas que nós conhecemos que aceitou a Jesus verdadeiramente, que teve a convicção da sua salvação, que esteve aqui conosco, que orou conosco, que bendizeu ao Senhor conosco, e hoje, infelizmente, acabou na carne, por causa de falsas doutrinas, por causa de falsos irmãos, que implantou sobre o coração daquela pessoa algo que não era verdade, ou que era para ela começar a viver de maneira antiga, que era para ela se adaptar da maneira antiga, e não é isso que Deus ele queria para nós, não é isso que Deus ele quer para nós. E é por esse motivo que ele liberou a graça sobre as nossas vidas. Versículo de número 13 do capítulo 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele pendurado no madeiro. Aqui foi confirmado para nós que quando a lei tinha sido liberada, que quando aquele povo vivia através da lei, eles viviam através de uma maldição. Mas o Senhor, ele vindo à terra, ele se fez maldito para que todos nós fôssemos abençoados. Amém, igreja? Você pode declarar um amém? Aleluia. Se puder colocar aqui para mim, por favor, versículo 19 de terceira, do capítulo 3, perdão. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Diz assim: logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um mediador.
Logo, para que serve a lei? Foi ordenada por causa dos nossos pecados, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Quando eu entendi esse versículo aqui, o meu coração ele ficou impactado, porque através disso aqui, eu entendi que a lei que foi entregue ao mediador que era Moisés, era apenas temporário. Aquela lei que nos instruía para o caminho de Cristo, era apenas temporário. Aquela lei que dizia que uma mulher adúltera, pegada em ato de adultério, tinha que ser apedrejada, era somente temporário. Porque a partir do momento em que Deus ele tinha liberado a promessa, que era Jesus, Ele tomaria conta das nossas vidas. Ele iria perdoar os nossos pecados. Ele iria nos trazer para mais perto do Pai. Ele iria perdoar as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus por isso? Porque o Senhor, Ele olhou para nós e Ele declarou sobre as nossas vidas uma promessa que era Jesus. E essa promessa nos libertou da servidão que era a lei. Aleluia. Versículo de número 21 diz assim: logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E você precisa implantar isso no seu coração, que nós não vivemos mais debaixo de uma lei, que pecando, nós pegaríamos ali um cordeiro, pegaríamos ali um animal, e teríamos que levar até um sacerdote, para que o sacerdote matasse aquele animal, para o perdão dos nossos pecados. Através da vinda da promessa de Deus, que é Jesus Cristo sobre as nossas vidas, e através da morte de cruz, nós podemos ter o livre acesso com o Pai. Hoje nós não precisamos mais matar um cordeiro, matar um animal para o perdão dos nossos pecados, mas nós ajoelhamos e dizemos: Senhor, eu pequei, me perdoa, Deus, porque eu errei, me ensina, Deus, a ser uma pessoa melhor. E foi essa promessa que era Jesus sobre as nossas vidas, que Ele veio e Ele nos deu esse livre acesso com o Pai. Ele nos concedeu esse livre acesso com o Pai, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que a fé veio, nós não estávamos mais debaixo do aio. Repetindo aqui esse versículo em outra tradução, de maneira que o tutor, que era a lei, nos serviu como tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do aio. Nós podemos ver através deste versículo aqui, que a lei, como eu já tinha dito no início, ela nos serviu como tutor. A lei não perdoava os nossos pecados, apenas trazia para nós que nós éramos pecadores. Mas ela nos serviu como um tutor, um direcionamento para Cristo, para a direção da cruz, para aquilo que viria mais tarde, que era a promessa de Deus, que era Jesus Cristo. Versículo de número 29 diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quem aqui é herdeiro? Quem neste lugar é herdeiro e co-herdeiro com Cristo? Nós acabamos de ler aqui que através da promessa, que através de Jesus, que veio pela descendência de Abraão, nós somos chamados de herdeiro e de co-herdeiro com Cristo.
Você já parou para imaginar ou para ver o significado de herdeiro? De o que é ser herdeiro com Jesus, de que é ser co-herdeiro com Jesus? No capítulo de número 4, Paulo ele faz uma alegoria do que isso significava. Paulo ele usa essa alegoria para transmitir o que ele queria que a igreja de Gálatas colocasse sobre o seu coração novamente. E ele diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, mas mesmo sendo senhor de tudo, mas debaixo de um tutor e de curandeiros até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Assim, para recebermos e sermos chamados de filhos. Aqui nós acabamos de ler que Paulo, ele diz para aquele povo, que quando aquele povo, ele vivia debaixo da lei, eles eram herdeiros meninos. Eles eram considerados crianças, por causa de um tempo determinado pelo Pai, que era Jesus e que ainda havia de vir. Aquele povo iria ser maduro o suficiente apenas quando Cristo viesse na terra. Apenas quando Cristo induzisse aquele povo, ensinasse para aquele povo. E é isso que o Espírito Santo ele quer colocar nos nossos corações essa noite. Que quando nós estávamos vivendo debaixo do rudimento do mundo, que quando nós estávamos vivendo precisando sacrificar animais, precisando matar os cordeiros, nós éramos herdeiros meninos, nós éramos imaturos. Mas quando Jesus ele veio, sendo a promessa liberada por Deus, nós passamos a ser maduros o suficiente para sermos herdeiros e co-herdeiros com o Pai. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Jesus. A partir desse momento, então, Paulo ele continua a exortar aquele povo. Uma coisa que ele já tinha explicado, uma coisa que ele já tinha instruído, que ele já tinha ensinado para aquelas igrejas de Gálatas, ele teve que falar mais uma vez. Ele teve que insinuar mais uma vez, ensinando sobre a graça, ensinando sobre a lei e ensinando sobre o significado do que era viver pela graça, do que era receber essa graça. E Paulo ele teve que instruir novamente que aquela pessoa que vivia debaixo da lei, aquela pessoa que estava recebendo as falsas doutrinas daqueles irmãos e estavam novamente voltando ao Velho Testamento, voltando ao passado e vivendo a lei novamente, ela teria que guardar as leis 100%. Ela teria que viver 100% do que a lei pedia. Cada vírgula, cada ponto final, aquela pessoa que tinha sido induzida para a lei, ela tinha que viver corretamente. E nós sabemos que isso é impossível para nós seres humanos. Nós sabemos que nós somos pecadores. Nós sabemos que desde quando nós dizemos que nós não temos pecado, aí nós já pecamos, porque nós somos pecadores. E Paulo ele instrui isso novamente. E ele diz, aquele que deseja viver de novo pela lei, aquele que vai de novo para debaixo da lei, ele precisa guardar 100% essa lei. E nós sabemos que é impossível. Mas quando Cristo ele liberou a graça para as nossas vidas, nós, através da graça, sabemos que nós somos pecadores. Sabemos que nós somos miseráveis e a graça ela diz isso para nós, mas a graça ela nos ensina a viver uma vida de santidade,
Viver debaixo da graça é saber que nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, mas saber que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que quando nós pecamos, que quando nós erramos, Ele nos instrui e Ele purifica a nós de todo pecado, amém? Que quando este Espírito Santo, que quando nós pecamos, o Espírito Santo Ele nos ensina a ser uma pessoa melhor, Ele nos ensina a viver uma vida de santidade. E para nós completarmos aqui o versículo que nós lemos no início, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com o que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A palavra jugo aqui, ela está como peso. Quando Paulo ele quis instruir aquele povo, ele usou essa palavra, jugo da servidão. Ele estava dizendo àquele povo: fica firme na liberdade que Cristo te libertou, e não queira voltar a carregar o peso sobre as suas costas, não queira voltar a segurar o peso da servidão sobre a sua vida, não queira voltar a segurar essa escravidão, esta prisão sobre você. Paulo ele instrui aquele povo e diz: estai, pois, firmes na liberdade com o que Cristo nos libertou. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que Jesus, Ele te deu essa liberdade, que Jesus, Ele te entregou essa liberdade através da graça, Ele te entregou essa liberdade. E use essa liberdade não para pecar, não para cometer os seus defeitos, os seus erros, mas use a liberdade sabendo que você tem o livre acesso com o Pai. Use a liberdade sabendo que quando você pecar, você não estará mais debaixo do jugo da servidão, mas que você tem o Pai que perdoará todos os seus pecados. Você tem o Pai que irá redimir todos os seus pecados. Você tem o Espírito Santo que vai te induzir a viver uma nova vida, a viver uma vida de purificação, a viver uma verdadeira vida de santidade. Paulo ele diz assim: um pouco de fermento é levada toda a massa. Nesse momento, quando ele diz que nós devemos estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, ele diz que um fermento, uma palavra, uma contaminação, contamina toda a massa. O que aqueles irmãos falsos, o que aqueles falsos profetas estavam induzindo a um coração, estava contaminando a igreja toda de Jesus. Estava contaminando todos os povos de Gálatas. E é isso que Paulo queria que aquela igreja recebesse, que aquela igreja entendesse e colocasse no seu coração, que aquela contaminação, ela tinha que sair, que eles não podiam receber essa contaminação e deixar a elevar toda a igreja, e deixar contaminar o coração da igreja. E uma das coisas que Paulo ele diz, é este versículo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros com amor. Acabei de falar aqui para vocês que nós devemos usar a liberdade que Cristo nos deu, não para pecar, não para nos induzir às corrupçências do mundo, não para nos induzir às leis do mundo, às leis do pecado, mas para nos conduzir a cada dia mais, a graça de Jesus. Paulo ele acaba de dizer aqui: não use a liberdade que Cristo deu para vocês para dar ocasião à carne. Não é esse tipo de liberdade que Cristo entregou para nós. Não é esse tipo de liberdade, esse tipo de graça que Deus ele entregou para os nossos corações, entregou para a nossa vida. E infelizmente nós ouvimos muito isso ao nosso meio, até mesmo dentro da igreja conversando com algumas pessoas, lá fora conversando com algumas pessoas. Às vezes alguém vira para nós e fala: não tem problema ouvir esse tipo de música, não tem problema ouvir esse tipo de canção,
não tem problema falar isso, falar aquilo, não tem problema ir para aquele lugar, não tem problema você voltar a fazer isso, mas eu gostaria de dizer para você, não aceite essa falsa doutrina, não aceite esse falso evangelho que estão pregando sobre as nossas vidas, porque a liberdade que Cristo nos deu, Ele nos deu ela para nós termos livre acesso com o Pai, para que a cada dia nós venhamos viver uma vida em santidade. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne ela cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo ele ensina para aquele povo novamente, que da mesma forma que a carne cobiça contra o espírito cobiça contra a carne. Eu compartilhei aqui de manhã que às vezes nós temos um dia tão agitado, às vezes nós levantamos cedo, vamos trabalhar, estudamos, fazemos a correria do dia a dia, tudo que nós devemos fazer, e quando nós chegamos em casa, a única coisa que o nosso corpo pede é descansar. A única coisa que o nosso corpo deseja é deitar e descansar, é deitar e dormir. Mas o Espírito dentro de nós, ele grita: você ainda não leu a Bíblia hoje, você ainda não orou hoje, você ainda não teve o seu TSD hoje. Isso é a carne cobiçando contra o Espírito. Isso é o Espírito cobiçando contra a carne. Dentro de nós, nós já sabemos que há uma luta constante entre a carne e entre o Espírito. Mas Paulo estava exortando aquela igreja, ensinando aquela igreja que ela deveria viver de acordo com o Espírito, que ela deveria obedecer o seu Espírito, sempre alimentando debaixo de oração, debaixo de comunhão com o Pai, debaixo dos louvores entoados, debaixo de tudo aquilo que traria mais perto para o Senhor. E uma das coisas que ele diz é isso aqui: e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corrupções. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo, ele explica aqui para nós, para aquela igreja de Gálatas, aconselhando que nós devemos viver em espírito. E que nós não devemos viver através das paixões da carne, através da corrupção deste mundo. Mas que nós devemos usar essa liberdade para viver e para andar segundo o Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos concluir aqui esta carta, essa mensagem de Paulo para as igrejas de Gálatas, nós vamos ver que aquele povo, aqueles irmãos que estavam declarando as falsas doutrinas para o coração daquela igreja, nem aquele povo conseguia viver corretamente debaixo da lei. Paulo ele diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses sois obrigados a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmo que circuncidam, guardam a lei, mas querem que vós circuncideis, para que glorifiquem na vossa carne. Mas longe estais de mim glorificar-me, não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Paulo ele nos diz aqui que nem aquele povo que estava ensinando aquelas falsas doutrinas, nem aquele povo que estava declarando sobre o coração dos Gálatas que eles tinham que viver de acordo com a lei, nem eles obedeciam a lei 100%, nem eles conseguiam viver corretamente tudo aquilo que tinha sido pedido, nem eles conseguiam obedecer 100%
o que a lei pedia para eles. Isso é uma hipocrisia. Isso foi uma hipocrisia naquela época. Isso é a mesma coisa dos pais, né? Daquelas pessoas que cuidam dos seus filhos. Virar para os seus filhos e ensinar eles a cometer as coisas boas. Ensinar a eles a não falar palavrão. Ensinar a eles a ser pessoas estudiosas, a ser pessoas trabalhadoras. Mas eles mesmos não cometem isso. Eles mesmos não obedecem às palavras de Deus, eles mesmos não se aprofundam, não têm conhecimento e não são pessoas dignas de um trabalho. É a mesma coisa daquele pai, sendo hipócrita, querer ensinar para aquele filho nem o que ele mesmo consegue viver. E é isso que aqueles falsos mestres estavam ensinando para o povo de Gálatas. Coisas que nem eles conseguiam cumprir 100%. Apenas falavam que havia de cumprir, apenas ensinavam que eles tinham da forma de viver, que era através da lei, mas eles mesmos não conseguiam fazer isso. E isso antigamente era uma hipocrisia, porque nem eles conseguiam viver de forma correta. Mas Paulo, ele diz aqui para nós, que longe dele glorificar daquilo que ele aprendeu, a não ser glorificar na cruz de Jesus, nas palavras de Jesus, da morte de cruz de Jesus. E encerrando o capítulo dele de número 6, encerrando essa carta de Gálatas, ele diz assim no versículo de número 17, só a parte B: porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ele diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele estava dizendo àquele povo que ele não queria mais ser inquietado por causa daquelas falsas doutrinas. Ele não queria mais dar ouvidos, não era para a igreja dar ouvidos àquilo que os falsos mestres, os falsos irmãos estavam declarando sobre a vida deles, declarando sobre o coração deles, mas que eles tinham que ter as marcas de Jesus Cristo e que ele carregava as marcas de Jesus Cristo. Você pode colocar de pé? Aleluia, Jesus. Gostaria que a mídia deixasse aqui o versículo de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 24, por favor. Aleluia, Jesus. Você pode repetir comigo? E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e corruptências. Versículo de número 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Você pode dizer isso com convicção? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Que nós possamos voltar para os nossos lares, voltar para a nossa casa, tendo convicção dessa palavra aqui. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não vivemos mais debaixo de uma servidão, debaixo de uma escravidão, mas nós vivemos em espírito, nós andamos em espírito, nós vivemos em espírito, nós andamos em espírito. Que nós possamos ter essa convicção de que hoje nós não estamos mais vivendo debaixo de uma servidão, que temos que entregar um cordeiro para o perdão dos nossos pecados, mas que quando nós erramos, nós temos o livre acesso com o Pai, de dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, me perdoa, Senhor, me ensina a ser uma pessoa melhor, Senhor, eu fiz isso, Senhor, o meu defeito é aquilo. Que nós venhamos acordar todos os dias, andando em espírito.
que nós possamos ir trabalhar todos os dias andando em espírito, que nós possamos estudar andando em espírito e que nós possamos ter a convicção de que a liberdade que Jesus entregou para nós não nos dá o acesso para cometer os pecados. Pelo contrário, o pecado ele deve ser acidente sobre as nossas vidas, mas que quando acontecer por acidente, nós venhamos lembrar que Jesus Cristo ele morreu na cruz por nós, para redimir os nossos pecados, para redimir as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e que através da sua morte de cruz, nós podemos viver em espírito e em verdade. Amém? Senhor, nesse momento, ó Pai, nós oramos, ó Pai, e agradecemos por essa mensagem aqui pregada. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor guarde essa mensagem sobre os nossos corações, ó Deus. Que nós venhamos, ó Pai, aprender a viver em espírito. Que nós possamos, ó Pai, aprender a viver na liberdade que o Senhor entregou para nós, ó Pai. Nessa noite, ó Pai, nós aprendemos sobre a lei e nós aprendemos, ó Pai, também sobre a graça que o Senhor nos deu, sobre a morte de Jesus, e assim entregue a graça e o livre acesso para nós. E queremos te pedir nessa noite, ó Pai, que essa palavra fique guardada, ó Deus, e que toda vez, ó Pai, que nós vamos errar, toda vez, ó Pai, que cometermos um pecado, cometermos um erro, um defeito, ó Pai, nós vamos lembrar que há um Espírito Santo dentro de nós, que nos purifica de todo pecado, que há um Espírito Santo dentro de nós, que nos ensina a viver uma vida correta, uma vida em santidade, que nos ensina a viver em espírito e em verdade, que nos ensina a viver em espírito e em verdade, ó Pai. Que nós voltemos, ó Pai, para casa, crendo nesta palavra, tendo convicção da graça que o Senhor nos deu, da graça de presente que o Senhor nos entregou, ó Pai. Da graça, ó Pai, que nós temos convicção, que ela falando, ó Pai, mesmo que nós somos miseráveis, ela nos ensina a ter uma vida em santidade com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas pela manhã, por tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas agora à noite, ó Pai. E eu te peço que cada um possa ir para a sua casa, vivendo em espírito e em verdade, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nunca esqueça disso, amém? Nunca esqueça da liberdade que Jesus ele te entregou. Porque quando nós esquecemos da liberdade que Jesus ele nos entregou, é a mesma coisa de esquecer da crucificação de Jesus. É a mesma coisa de esquecer da morte de cruz de Jesus. Então que nós venhamos viver essa palavra constantemente, em liberdade, em livre acesso com o Pai, e sabendo o que é a graça, e sabendo viver em santidade com o Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Ainda de pé, eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos, colocasse assim a mão na altura do seu coração. Daqui um pouquinho nós estamos indo para os nossos lares. Mas antes disso, o Senhor, Ele continua falando, a palavra não tem nada que acrescentar. Porque a doçura do Espírito Santo, ela caminha sobre esta igreja. E nós precisamos entender o mover do céu nas nossas vidas, no nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse ouvir essa canção, com seus olhos fechados, com a mão assim na altura do seu coração. Pode aumentar mais um pouquinho. E que nós possamos iniciar essa semana com aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes, como foi dito aqui,
O nosso espírito briga com a nossa carne. Mas o Senhor, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas. E o Espírito vai vencer em mim e em você. É o que eu ministro na sua vida nessa noite. Faça dessa canção a sua oração. Preste atenção naquilo que o Espírito diz. E às vezes você pergunta: Jesus, será que o Senhor ainda pode me amar? E Ele te diz: eu ainda te amo, meu filho. E o Senhor ainda pode te usar. Você não é um objeto encostado numa estante pegando poeira. O nosso Deus ainda quer te usar. Você ainda é uma árvore frutífera. Faça dessa canção a sua oração. Ele pode falar através de você, mesmo com seus defeitos, mesmo com as nossas limitações, porque nós somos seres humanos, mas nessa noite o Senhor tem de misericórdia da minha e da sua vida, e o Senhor, Ele vai te alcançar de uma maneira especial. Você, nesse início de setembro, dia 4 de setembro, o primeiro dia da semana, começa essa semana adorando ao Senhor através dessa canção, e o Senhor, Ele tem misericórdia da sua vida. E o Senhor, Ele tem misericórdia de mim e de você, igreja. Oh, aleluia. Às vezes nós não queremos fazer o mal, mas nós acabamos cometendo. Oh, poderoso Deus, muda a nossa história, que nós podemos entender aquilo que foi ministrado aqui, que o Espírito, ele tem que vencer, o Espírito tem que vencer, e dentro de nós vamos gritar agora: Senhor, tem misericórdia de nós. Levanta as suas mãos assim, ó, rendendo ao céu: Senhor, tem misericórdia de mim. Nós somos pequenos, tão pequenos. Às vezes a luta vem tão grande na minha, na sua vida, o levante é tão grande, e você fala: Senhor, eu não consigo mais caminhar. Mas eu te digo, como boca do céu nessa noite, o dia que você não estiver conseguindo andar, o Senhor vai te carregar no colo. Ele te coloca nos ombros e fala: ei, filho amado, eu te carrego no colo, porque eu ainda te amo. Eu tenho prazer na sua vida, eu tenho prazer. O cair é do homem, mas o levantar é do céu. E nós não somos mais meninos. O Senhor, Ele tratou no nosso coração através dessa palavra. E as misericórdias dEle se renovam na sua vida nessa noite. E você que entende essa graça que te alcançou, levanta as suas mãos e aplauda ao Senhor. Agradeça a Ele, porque a misericórdia dEle te alcançou nessa noite. Aleluia. Graças a Deus. Podei-vos assentar. Nós já estamos caminhando para o final deste culto. Aleluia. Eu quero muito agradecer ao Senhor pela sua vida que aqui está nessa noite. Eu quero contar um breve testemunho em 30 segundos. A nossa querida irmã Tutinha, ela no meio do culto procurou a pastora Ana Lúcia, pediu para dizer que o Senhor abriu uma porta de emprego para a filha dela, para Camila, e o Senhor visitou essa família. Então você pode aplaudir ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele ainda faz milagre. O nosso Deus é poderoso, aleluia. Graças a Deus. Nós nessa noite, o Senhor, Ele nos honra nessa noite com a vida do João Pedro, do Valdir, da Gislaine e da Emily. Essas pessoas nos visitam no nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dessa família, que esta é a casa do Senhor, e vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados. Oh,
graças a Deus. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus, amém? Quem gosta de sorvete? Nesta quarta-feira, 7 de setembro, às 13 horas, nós vamos dar início ao nosso festival Ice, o nosso festival de sorvete. Nós teremos sorvete, açaí, picolé, milkshake. E a sua presença que é indispensável, porque além da gente tomar um sorvete, nós vamos ter um momento de comunhão, amém? Então, você é o nosso convidado, no nome de Jesus. Quero fazer um convite muito especial para um exército de Cristo Jesus que aqui está nessa noite. Amanhã, 5 de setembro, às 19h30, nós estamos fazendo o alistamento dos soldados que estão prontos para guerrear uma grande batalha. Amanhã é a nossa primeira reunião daquelas pessoas que vão trabalhar no encontro com Deus, os jalequinhos. Está aqui atrás, nós estamos deixando esse convite, o nosso pastor pediu para que convidasse. Você que já foi no encontro com Deus, você que olha para você e fala, Senhor, eu estou pronto, eu posso me alistar. Não é só vestir um jalequinho, é uma transmissão de vida, uma transmissão de unção. Então, você que se encontra preparado para dar o seu nome, amanhã às 19h30, nós estaremos aqui esperando por você, para você ir trabalhar no encontro com Deus. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé. Amanhã às 19h, nós temos a nossa oração. A oração tem sido uma bênção tão grande. Quando a igreja ora, ela move o coração de Deus. Quando você ora, o coração de Deus, ele se ergue em favor da sua vida, em favor da nossa vida. Então, amanhã, a nossa oração às 19h. Eu gostaria também de convidar os juniores, no próximo sábado, a nossa rede de juniores. Mas agora nós vamos agradecer ao Senhor por este culto, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que Ele ainda vai fazer, no nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, meu Deus, por este culto. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, por cada irmão que aqui veio, meu Deus, sedento desta palavra. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira do qual nós entramos. E que teu Espírito tenha liberdade em continuar tratando no nosso coração, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneçam. Não se apressem em sair da casa do Senhor. Passa lá na mesa de talentos. Nós estamos aqui para servir vocês. Amém?